Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Google Alphabet, compras de insiders e analisar o estado atual do mercado. Agora, como vocês sabem, no ano passado a Google não era exatamente uma ação querida no mercado. Ela passou de 2 trilhões de dólares para cerca de 4 trilhões de dólares, tornando-se a segunda empresa mais valiosa do planeta. Sim, atualmente está em torno de dólares por ação, um pouco abaixo de 4 trilhões de dólares. Mas muita coisa mudou na forma como o mercado está olhando para o Google. Muita coisa mudou na forma como o mercado vê Google, Microsoft, Amazon, Meta e outros. Vamos analisar o que está acontecendo com o Google agora. Ainda está tão barato ou talvez agora esteja caro? Vamos fazer um DCF rápido também. Cenário pessimista, otimista e base no vídeo de hoje. Se gosta desse conteúdo, curta e compartilhe. Para apoiar mais, veja o link na descrição. Confira nos comentários as 10 melhores ações para comprar agora ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Como podemos ver aqui, Google Alphabet está em torno de 300 dólares por ação. No último ano subiu 72,8%. Mas, se olharmos para o ponto mais baixo aqui, é claro que mais do que dobrou. Adicionar 2 trilhões de dólares ao valor de mercado em apenas um ano é de fato uma grande conquista. Mas se dermos uma olhada aqui em alguns múltiplos de preço. Então vemos o PL histórico em 28,1 vezes e o PL futuro em 26,2 vezes. Agora, claro, com o PL atual, sim, houve alguns benefícios pontuais aqui, mas o PL futuro não inclui nenhum deles. E o futuro está em apenas 26 vezes. 26 vezes o PL futuro para uma empresa e um negócio como o Google não é considerado caro. Mas se a gente começar a olhar para o fluxo de caixa livre, é aí que está o problema. Porque com todas essas empresas, a Alphabet, a Microsoft, a Meta, qualquer uma delas, o fluxo de caixa livre vai ser o problema. Porque quando você aumenta seu capex, no caso deles, quase 2 vezes em apenas um ano, a menos que o negócio comece a crescer tão rápido quanto o capex, seu fluxo de caixa livre vai sofrer bastante. E por isso pode parecer mais caro do que realmente é em geral. Eu acredito que talvez até a Amazon vá ter novamente um ano em que o fluxo de caixa livre vai ser inexistente. Podemos dizer o mesmo aqui com a Alphabet? Bem, vamos dar uma olhada. Primeiro, vamos comparar esses múltiplos com a média de quase 10 anos aqui. O PL atual está em 28 vezes, a média é de 29,3 vezes. Ok, é alto, mas um pouco abaixo da média dos últimos 10 anos. E quanto ao PL futuro? Bem, perto de 26 vezes, mesmo que você queira dizer que é 25, tudo bem, ainda estaremos acima da média dos últimos 10 anos aqui. E você pode ver a enorme diferença entre onde estávamos no ano passado e onde estamos hoje. E aí está o problema. O rendimento futuro do fluxo de caixa livre. Deveria estar, ou com o Google aqui nesse caso, deveria estar em torno de 3, 3,4, talvez às vezes 4%. Olhe onde estamos agora, claro, com base no rendimento futuro. 0,6%. Muito baixo. Então, claro, quando você faz seu DCF, você precisa ajustar para isso, ou simplesmente não leva isso em consideração. Você acha que o fluxo de caixa livre seguirá crescendo, já que a receita deve aumentar e, mantendo a mesma margem, a situação melhora bastante. Vou mostrar o que acontece já. O preço sobre vendas está muito acima da média dos últimos 10 anos, 9,1 vezes, e a média aqui é 6,4 vezes, e o preço sobre vendas futuro é 7,8 vezes. A média está próxima de 5,5 vezes. Olhando para as margens, margem operacional, tudo isso é referente aos últimos 12 meses, assim você tem uma visão mais completa. 32% que está próximo da máxima histórica, então isso ainda está bom. A margem de fluxo de caixa livre, como você pode imaginar, já está muito menor do que antes. Atualmente estamos em 18,2%, margem bruta de lucro que continua aumentando, 59,7%. A margem de lucro líquido subiu para 32,8%. O caixa das atividades operacionais também aumentou, o que é um ótimo sinal. 164,7 bilhões de dólares agora. Como você chega a esse tipo de número? No último trimestre, eles mostraram que a receita anual passou de 400 bilhões de dólares pela primeira vez.
Mais de 17% de crescimento de receita em buscas, mais de 750 milhões de usuários ativos mensais no aplicativo Gemini, mais de 60 bilhões de dólares em receita com anúncios e assinaturas do YouTube. Em 2025, mais de 70 bilhões de dólares em receita anualizada para o Google Cloud, e só no quarto trimestre houve um aumento de 48% em relação ao ano anterior, mais de 10 bilhões de tokens por minuto e mais de 325 milhões de assinaturas pagas de consumidores. Agora, se olharmos para o mercado de publicidade em buscas nos Estados Unidos, o Google ainda domina esse setor e não chega nem perto. Se olharmos para as estimativas de 2024 até 2026, ainda se espera que eles ganhem participação de mercado. Quando pensamos no YouTube, pensamos em assistir a este vídeo agora. Mas o YouTube é, claro, um negócio de publicidade enorme, ficando atrás apenas do negócio de buscas do Google. Isso é o que aconteceu nos últimos anos. O número de usuários ativos mensais continuou crescendo cada vez mais. É assim que se chega a esses 11,3 bilhões de dólares em receita em apenas um trimestre. E é claro que isso deve aumentar agora. Claro, com o YouTube, existem duas formas de olhar para isso. Uma, o YouTube gratuito, que é puramente baseado em publicidade. E a segunda, é claro, é a assinatura do YouTube, certo? Você paga uma assinatura mensalmente e tem a experiência premium do YouTube, o YouTube TV. Talvez queira adicionar esportes, música, o que for, diferentes tipos de serviços. Então, se um lado aumenta o número de assinantes, é claro que isso significa que menos pessoas recebem os anúncios, mas isso não é algo ruim. Então, o maior motor de crescimento e, claro, o principal motivo do aumento do CAPEX é o negócio de nuvem do Google. Agora, como você pode ver, o último trimestre foi insano para eles porque isso aumentou 47,7% em relação ao ano anterior. Não só esse número é absurdo, como também é um crescimento acelerado e até as margens continuam subindo. Agora estamos em pouco mais de 30%. É isso que estamos dizendo há mais de um ano. O mercado está olhando puramente para o negócio de busca, porque a busca é o maior motor de receita para esse negócio. Mas o lado de nuvem do negócio é um negócio que está crescendo muito mais rápido do que busca. E na minha opinião vai se tornar muito mais lucrativo no futuro. O que vimos também no último trimestre foi esse backlog. 240 bilhões de dólares, um aumento de 55 trimestre a trimestre e dobrou ano a ano. A velocidade de novos clientes foi o dobro do primeiro trimestre de 2025. Negócios acima de 1 bilhão de dólares superam os últimos 3 anos somados, e eles têm 14 linhas de produtos cada uma ultrapassando 1 bilhão de dólares em receita anual. O que também vimos, e isso é algo que acompanhamos aqui, é claro de onde vem a receita para o negócio como um todo. Porque a ameaça, digamos, quando o ChatGPT foi lançado era: ok, isso vai destruir a busca do Google. Passamos a monitorar quanto da receita vem das buscas e quanto vem do restante do negócio. Agora, como você pode ver, ainda é 55,4% de buscas, 44,3% vindo do restante do negócio. Eu espero que esse número continue aumentando e chegue a 50% provavelmente mais perto de 2030. Isso não ocorre por a busca ser um problema nos negócios. Na verdade, ela tem impulsionado o crescimento nos últimos trimestres. É louco como o mercado errou completamente, naquela época. O importante é olhar para frente. Você compra o negócio hoje pensando no amanhã, na próxima semana, mês, trimestre e anos. Por isso o mercado teme. Você olha para o CAPEX vem aumentando a cada ano, mas por enquanto o fluxo de caixa livre tem crescido e está relativamente estável. Se você olhar para o CAPEX de 2024, são 52,5 bilhões de dólares, o fluxo de caixa livre é de 72,7 bilhões de dólares. Olhe para o CAPEX do ano fiscal de 25, mais de 91 bilhões de dólares. Mesmo assim, o fluxo de caixa livre aumentou um pouco de um ano para outro. Mas veja o que os analistas estão projetando para os próximos 2 anos fiscais. Quedas enormes no fluxo de caixa livre. Porque, bem, o CAPEX deve novamente crescer quase o dobro no ano fiscal de 26. Mas nós já vimos esses aumentos enormes antes. Embora aqui vejamos um aumento de quase 40 bilhões de dólares para o próximo ano, é um aumento mais próximo de, o quê? 80, 90 bilhões de dólares que o fluxo de caixa livre pode suportar. Esse impacto ainda precisa ser visto, acho que a diferença aqui é bem grande. Mas sim, esse tipo de negócio vai sofrer, no curto prazo, um impacto na margem de fluxo de caixa livre por causa do aumento do CAPEX. E aí, a maior de todas as perguntas é: qual é o retorno sobre esse investimento?
O luxo que empresas como Alphabet, Meta, Amazon e até mesmo a Microsoft têm é o fato de que o negócio principal delas é extremamente lucrativo. E a última coisa aqui, antes de olharmos para o DCF e para o mercado atual. Saiu um relatório que dizia que, bem, a informação foi divulgada, acho que foi na semana passada aqui. A Meta também está em negociações com o Google para comprar os TPUs para seus data centers já no próximo ano. Então o status dessas discussões não pôde ser determinado. O Google também assinou um acordo com uma grande empresa de investimentos não identificada para financiar uma joint venture que alugaria TPUs para outros clientes, acrescentou o relatório. Algumas pessoas dizem que isso não faz sentido porque, bem, o Google está gastando tanto dinheiro porque vê muita demanda. Então, por que eles começariam a vender TPUs para empresas como a Meta? Ao que eu respondo, bem, se eles estão fazendo isso, então talvez a economia unitária faça muito mais sentido. Mas, novamente, acho que o Google agora está em uma situação de ganha-ganha. Além disso, isso ainda não está confirmado. Certo, passando para o DCF. Aqui temos um cenário base, um otimista e um pessimista. Agora, lembre-se do que vimos com o fluxo de caixa livre nos próximos 2 anos fiscais. Espera-se que ele caia de forma bastante drástica agora. Se considerarmos isso agora e afirmarmos que o fluxo de caixa livre segue igual, etc., nada muda. Vemos que mesmo no cenário base, o preço das ações implícito é 13% menor do que onde estamos agora. Se reduzirmos, por exemplo, a margem de fluxo de caixa livre para 7% e no ano seguinte para 10% para atender às expectativas dos analistas. Bem, o potencial de queda aqui é de 15,4%, porque o restante aqui estou vendo uma recuperação de volta para 21%. A margem de fluxo de caixa livre e o crescimento da receita são realistas e até poderiam ser maiores. Vamos dizer que fiquem em 12 ou 11% mais ou menos. Podemos fazer isso, na verdade. Vamos colocar 11 em vez de 10. Então vemos uma queda de 12,4% apenas se mudarmos aqui essa margem de fluxo de caixa livre, para refletir o que os analistas estão esperando para os próximos 2 anos fiscais. Se analisarmos o cenário otimista mantendo tudo igual, há potencial de alta de 15,6%. Mas se reduzirmos novamente para 7% e 10%, ainda esperamos ver um preço das ações implícito hoje de 13,1%. Sim, neste cenário otimista, a taxa de crescimento terminal é de 4%. Aqui também você pode dizer que isso parece realista, mas talvez possa ser ainda mais otimista. Você pode colocar a margem de fluxo de caixa livre mais para o final, talvez mais próxima de 23% ou algo assim, ou 24% e então vamos ver o que acontece. Bem, o que acontece é que o preço implícito da ação agora está 17,2% acima de onde estamos agora. Esse é o lance dos DCFs. Desde que a história faça sentido, você pode brincar com isso. Esta é uma versão bem rápida. Se quiser aprofundar, levará bem mais tempo. Mas só para fins de ilustração, é com isso que estamos trabalhando agora. E então o cenário de baixa. O cenário de baixa novamente, sem alterações, 32,6% de queda em relação ao preço em que estamos agora. Porque aqui você pode ver que a margem de fluxo de caixa livre vai ficar em torno de 20, 21% mais ou menos, não mais alta. Então, o retorno de todos esses investimentos não é grande coisa. Então, a receita deve desacelerar nesse caso, embora eu ache que mesmo em um cenário de baixa, isso é um pouco exagerado. Vamos colocar 9%, pois acredito que ainda podem crescer isso. Mesmo num cenário pessimista, alguns dizem que poderiam chegar a 10%. Mas, novamente, isso é só um exercício. Se a gente mudar aqui mais uma vez a margem de fluxo de caixa livre para 7% e 10% nos próximos 2 anos, vemos uma queda aqui de quase 30%. Ao analisar esses números, você pode discordar, claro. Essa é a vantagem dos DCFs, você pode ajustá-los como quiser. Esse também é um dos pontos negativos disso, que, bem, DCFs, se quiser um número vai dar um jeito, pode alterar qualquer valor até chegar ao desejado. Também não sei quem disse isso. Mas havia um ditado famoso que dizia que se você precisa fazer um DCF para uma ação, talvez ela esteja cara demais. Agora com esses números aqui, você pode começar a entender por que o mercado diz: ok, a maioria dessas ações, embora possam parecer baratas com base no PL. Ao fazer esse exercício, pode ser que o sucesso futuro já esteja refletido no preço. Mas uma das coisas que aprendemos ao longo dos anos é que muitas vezes essas empresas nos surpreendem. Então, mesmo quando você olha para o cenário otimista, só tem 15% de alta. No cenário base, 13% de queda. Mas olha, talvez eles tirem um coelho da cartola e cresçam ainda mais rápido para justificar esse gasto de capex. E então, agora o que estamos vendo aqui com as ações do Google é que estamos em torno de 300, que foi um fundo anterior. Será que pode servir como fundo agora? Quero dizer, da última vez em dezembro, esse foi o fundo. Se olharmos aqui para meados de fevereiro, também foi um fundo. Então vamos ver se conseguimos estabilizar em torno desse preço.
O IFR está bem baixo, mas no diário não está sobrevendido. Agora, lembra das compras de insiders? Então, nos últimos dias, vimos vários insiders começarem a comprar suas próprias ações. Bem, nesse caso, Jared Isaacmundan, que na verdade não é insider, é o maior acionista, fundador da Shift4 e CEO. Ele e Anthony Noto têm comprado muitas ações. Na Meli surgiu alguém novo. O diretor de contabilidade também comprou algumas ações. Vimos também que o cofundador da ServiceNow comprou 3 milhões de dólares em ações recentemente, assim como o Meli, e ao que parece, a Duolingo. Aqui um diretor comprou 5 mil dólares em ações por quase meio milhão. Alguns podem dizer, isso não é muito dinheiro. Eu acho que 500 mil dólares para um diretor dessa empresa ainda é bastante dinheiro. Acho que outras pessoas também acham sim. Tivemos também o Trade Desk, a maior que já vi, eu acho, Jeff Green. Ações no valor de 148 milhões de dólares subiram. A OpenAI também anunciou negociações com a empresa para vender anúncios no ChatGPT. Então, definitivamente, há um bom impulso aí. O que mais tivemos aqui? Aparentemente, alguém na Microsoft também tem comprado mais ações da empresa. Transmedics, já discutimos isso antes. A empresa tem adquirido mais ações próprias. Isso também ocorreu. Greg Abel, CEO da Berkshire. Além disso, a Berkshire agora está começando a comprar ações da empresa pela primeira vez desde 2024. Então estamos começando a perceber que os insiders estão se sentindo confortáveis em comprar ações da própria empresa. Você sabe o que dizem. Existem muitos motivos pelos quais os insiders vendem, mas geralmente só há um motivo para eles comprarem ações, porque estão otimistas. A menos que realmente gostem de desperdiçar dinheiro, o que duvido muito ser o caso agora. Se deixei algo passar, avise nos comentários abaixo. Atualmente, nessa quinta-feira, é assim que o mercado está se comportando. Então, do lado da rotação, certo, o setor de saúde, produtores, manufatura. Tudo isso parece que sofreu um impacto maior do que as empresas de tecnologia nos últimos dias. Ontem, na quarta-feira, foi um dia bem positivo. Hoje parece ser um dia em que as coisas estão um pouco mais mistas, embora pareça que o setor de software está chamando bastante atenção no mercado neste momento. Então, no geral, é isso da minha parte neste vídeo. Google, claro, em termos de PL projetado, parece barato. É uma ótima empresa, mas quando você começa a analisar, claro, o impacto do fluxo de caixa livre e tudo mais, você começa a entender o porquê. Alguns podem dizer que não está tão barata quanto as pessoas dizem, mas ainda é uma excelente empresa da qual não pretendo vender nenhuma ação agora. Pretendo comprar mais? Provavelmente não no momento. Vamos fazer o mesmo exercício com a Amazon, porque a Amazon também é um cenário extremo. A Amazon não tem o luxo de ter margens de fluxo de caixa livre acima de 20%. Na verdade, nos últimos 12 meses já está em 1% agora, então você pode começar a entender por que as pessoas estão ficando preocupadas. Isso fica para o próximo vídeo. Se gosta desse conteúdo, aperte os botões. Obrigado e até o próximo. Tchau.